Os desafios econômicos para o próximo governo é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Raul Veloso, que é consultor especializado em contas públicas. Participa dessa entrevista o jornalista Carlos Augusto Sede. Professor Raul, vamos entrar um pouquinho no superávit primário, até tem dado muita celeuma aí, muita discussão. Tira a Eletrobras, a Petrobras já não estava nessas contas, retirou a Eletrobras, então tem dado aí alguns dizem que isso é uma coisa maquiada ou não, mas os dados, o superávit primário do setor público consolidado, já excluindo as empresas do grupo Eletrobras, alcançou 9,7 bilhões em outubro último. O governo central registrou um superávit de 7,2 bilhões e os governos regionais 2,5 bilhões, enquanto as estatais registraram déficit de 9 milhões de reais. O que é que o senhor achou desses resultados? Pois é. Aí a gente tem que pensar o que é que de fato está acontecendo nos últimos meses. Esse aí é um mês a mais numa sequência que vem ocorrendo aí numa fase que se iniciou na hora que nós começamos a reagir à crise. Eu estou falando aí do final de 2008 para frente. Quando nós entramos na crise, a situação das contas públicas era muito confortável. Nós tínhamos um superávit muito alto, querendo dizer que nós estávamos pagando uma parcela da dívida bastante elevada. Superávit é o que sobra para pagar o serviço, uma parte, pelo menos, do serviço da dívida. Aquela situação era muito cômoda. Nós estávamos com um superávit maior do que era requerido para manter a relação entre a dívida e a economia e o PIB, quer dizer, e o volume de produção da economia, manter essa relação constante, que nem numa pessoa manter a relação do que ele deve no cheque especial com a sua renda, com o seu salário constante, que é um critério que se usa para evitar, quando sobe, é que tem uma preocupação. Pois bem, nós estávamos numa situação muito confortável, porque essa relação vinha caindo há vários meses. Ou seja, nós pagávamos mais do que precisava para manter a relação dívida líquida PIB. Dívida líquida PIB constante. Ela vinha caindo há muito tempo. Então, havia ali uma margem, uma sobra, vamos dizer assim, que permitiria a gente passar algum tempo com uma subida dessa relação, desde que ficasse claro que mais adiante ela voltaria a cair. Foi quando estourou a crise, e diante da crise, como a arrecadação desabou, porque a atividade econômica desabou, e os gastos precisavam subir para compensar a queda dos gastos externos, das nossas exportações, que fizeram aquela desabada da produção industrial. O governo tentou compensar, derrubando os juros e subindo os gastos e reduzindo os impostos. Óbvio que ia causar uma redução do superávit. Por quê? Porque a receita caiu e a despesa continuou subindo. A despesa, nesse momento, o senhor achou que foi uma medida correta? O governo aumentar os gastos no momento da crise em que o mercado estava em polvorosa? Tinha de aumentar, que era para compensar a perda da demanda externa. Aí você injeta demanda para substituir a que havia caído. O ideal era que tivesse havido uma concentração no estímulo determinado pela queda dos juros. Se eu tenho de estimular a economia, é muito melhor eu estimular pela queda dos juros do que pelo aumento do gasto público. Por quê? Porque quando eu aumento o gasto, depois é difícil tirar. Com certeza. Né? Porque você nunca aumenta o gasto, aquele gasto que você pode descartar. No Brasil, o gasto público, infelizmente, ele quase não é descartável, no sentido de que ele é um gasto muito rígido. Em geral, você gasta com benefícios sociais, com salários, e depois você não consegue tirar. Então, era melhor que o juro tivesse caído. Os juros caíram, mas o governo entendeu, como o Banco Central é muito independente, no bom sentido, ele entendeu que o estímulo que o Banco Central vinha dando era insuficiente para dar uma resposta rápida que politicamente era necessária. Tudo bem, é uma decisão que ele podia ter tomado ou não. Tomou. É uma pena que essa decisão tivesse ocorrido também, em grande medida, com os gastos rígidos. Porque depois é difícil tirar. Esse é o drama agora. Porque na hora que você tem de retirar, de
recuar com o estímulo, porque a demanda externa voltou a atuar sobre a economia brasileira. E, portanto, a gente saiu daquele epicentro da crise. O drama agora, é por isso que o superávit, eu estou fazendo isso para voltar ao superávit, por isso que o superávit caiu. E aí todo mundo está dizendo, não vai subir de novo. Por quê? Porque a receita ainda não se recuperou, que a recuperação, obviamente, não é tão rápida. Eu digo, ela teria de crescer muito mais do que o ritmo da economia para compensar o que o gasto subiu e não consegue cair. E não deu ainda para recuperar o superávit. Então, esse superávit, a reclamação é que quando eu pego os últimos 12 meses, ele está rodando num valor que ainda está muito abaixo, é da ordem de 1,2% do PIB, do que vigorava antes da crise, que era acima de 2% do PIB. Tá, mas eu queria falar em termos de meta, porque, por exemplo, no acumulado do ano, o superávit primário alcançou 86,7 bilhões de reais, ou seja, 2,99% do PIB, contra 52,3 bilhões, ou 2,04% do PIB, no mesmo período do ano anterior. O superávit acumulado em 12 meses alcançou 99,1 bilhões, ou seja, 2,85% do PIB. Quer dizer, como a meta aparecendo é de 3,1% do PIB, então nós estamos quase nela, quase nessa meta. Mas aí é que está o problema. Esses números que você está usando são números que incluem uma operação que foi feita junto com a capitalização da Petrobras, que deu num mês só uma receita próxima de 1% do PIB, sob cuja validade existe uma grande contestação entre os analistas. Então a gente pode raciocinar com e sem essa operação, vamos dizer assim. Sem essa operação, para a gente ser mais rigoroso, analiticamente mais rigoroso, é que a situação atual é uma situação em que nós estamos precisando, para chegar na meta, um valor próximo de 1% do PIB. Isso é um desastre? Não. Por quê? Porque a razão dívida PIB, ainda assim, pode não voltar a subir. Pode ficar estável, subir pouco, enquanto a gente volta a esse superávit próximo dos 3% do PIB que você mencionou. Vamos dizer que hoje ele esteja rodando em torno de 2% para o superávit global. Nós precisamos chegar no 3%. Se não for por essa operação, que botou um ali rapidamente, nós vamos fazer isso mais devagar, de um jeito mais organizado. Eu tenho certeza que o governo vai estar empenhado nisso, pelo que foi anunciado, em rapidamente mostrar para os mercados que ele vai chegar a esse superávit e que nesse ínterim, enquanto ele chega lá, ele vai tomar medidas que ainda não anunciou para chegar lá. Enquanto ele chega lá, a relação entre a dívida e o PIB pode até não subir. Entre a dívida líquida, que a dívida bruta vai subir, mas a líquida pode até não subir e não trazer aqueles velhos temores relacionados com a incapacidade de o governo administrar a sua dívida. O senhor falou na dificuldade que o governo tem de diminuir os gastos, uma vez eles aumentados e porque eles são muito rígidos. Isso entra em contradição com o que nós tínhamos conversado antes, que era esse anúncio da equipe econômica de que vai conter os gastos públicos. Qual é o caminho que o senhor vê para isso? Aí por onde que economiza? Aí tem um dilema muito sério que nós temos vivido, na verdade, não é do governo atual, do anterior, é o dilema pós-Constituição de 88. Porque a Constituição trouxe uma espécie de modelo econômico para o país na fase pós-regime militar e que, vamos dizer assim, vamos chamar isso de um acerto nacional. Uma nova Constituição é um acerto nacional. Se fez um acerto no sentido de procurar aumentar muito fortemente certas ações do governo que se transformaram numa forte elevação dos chamados gastos correntes. Então, isso tem a ver com o modelo... As vinculações, por exemplo? A vinculação é só um meio de chegar lá, porque mexe com a receita para chegar lá. Mas é o gasto em si. Então, qual é a grande prioridade que foi colocada para os governos que se seguiram? Foi aumentar fortemente o gasto em assistência social.
nós praticamente não gastávamos nada. Hoje, 11% do total do gasto não financeiro da União é com programas que a gente pode chamar genericamente programas assistenciais. Então, subiu muito. Entre outras despesas, Previdência também foi um setor premiado. Tudo isso está lá nesse novo modelo. Ora, com o passar do tempo, esses gastos foram subindo, imprensaram os investimentos e certos outros gastos que foram sendo contidos para abrir o espaço. Hoje, na hora que você precisa conter os gastos, parece que você está brigando contra esse modelo, porque lá domina na pauta dos gastos exatamente esses itens, como previdência, assistência social e pessoal. Se eu junto esses três, eu chego próximo de 80% do total. Aí parece que eu estou brigando contra esses gastos. Não é. É que, na realidade, é preciso, de vez em quando, olhar se não é o caso de reduzir o volume de gastos. Quando não dá para fazer naquele item que sempre pagou a conta, até porque ele já pagou muita conta, que é o investimento, e o próprio governo está anunciando a intenção de se preocupar com isso agora, aí fica um certo dilema, que é o dilema que nós temos enfrentado e vamos continuar enfrentando, a não ser que a gente reveja um pouco essa coisa que veio lá da Constituição. Nós abrimos o bloco falando no superávit primário, quer dizer, é sem levar em conta o pagamento dos juros. É o que vai sobrar para exatamente depois pagar os juros. Eu queria trazer a conversa para o resultado nominal, que inclui os juros. Então, o resultado nominal registrou um déficit de 6,4 bilhões em outubro último. No acumulado do ano, o resultado foi deficitário em 70,6 bilhões ou 2,44% do PIB, reduzindo em 1,04 ponto de percentagem do PIB em relação ao déficit registrado no mesmo período do ano anterior. No acumulado em 12 meses, o déficit atingiu em outubro 87,8 bilhões ou 2,52% do PIB, contra 82,7 bilhões ou 2,39% do PIB até setembro. Que análise o senhor faz dos resultados? Quer dizer, levando em conta que o resultado nominal ideal seria pelo menos zero. Tá. O zero significa que nós chegamos no nirvana fiscal, do ponto de vista do equilíbrio fiscal. Eu não acredito que a gente possa chegar rapidamente a esse nirvana, como de vez em quando alguém anuncia, pelo custo político de fazer isso. Não é simples. Aí, por que mesmo mantendo um superávit ainda razoável nas contas primárias, excluindo os juros, por que o déficit nominal está tão alto como está ainda, longe do nirvana? Porque surgiram duas despesas nos últimos anos, uma delas há um pouco mais de tempo, mas a outra, a segunda, há bem pouco tempo, que a gente poderia chamar o elevado custo de carregamento das reservas internacionais, que o Banco Central é obrigado a comprar para evitar que a taxa de câmbio derreta-se. Exatamente. E a outra que coisa... é um seguro contra uma crise também. Que também, né? serve de seguro contra a crise, ainda que não é por isso que está sendo comprado. Está comprado porque não tem escolha. Senão o câmbio vai para o chão. Ou pelo menos imagina-se que ele vai para o chão. Nunca ninguém testou, mas ninguém tem coragem de testar. A outra razão é porque o BNDES, no mesmo contexto da resposta à crise, ele começou a utilizar a possibilidade de receber recursos que o Tesouro lhe passa mediante colocação de títulos no mercado financeiro, ou seja, o Tesouro capta no mercado financeiro e usa o BNDES para aumentar seus empréstimos. E há um subsídio nisso aí, né? E há um subsídio. Esse aumento dos empréstimos financiado por dívida tem subsídio, porque o dinheiro não é dinheiro de imposto, é dinheiro de dívida. Tem um custo e depois ele reempresta com um certo subsídio. Isso aí tem um custo, dependendo do volume. Imagina, 200 bilhões de reais, sei lá, num período de 2 anos, que foi quanto aumentou, se estima que aumentou. Se tem um subsídio de 5 pontos de percentagem, 5%, a diferença entre o que custa para o governo e o custo que ele está cobrando, o BNDES está cobrando, representa 10 bilhões de reais por ano. Então, quando você adiciona os 10 bilhões, mais o custo da reserva, se você calcular o custo de carregamento da reserva hoje, ele pode chegar a um número bastante elevado, pode chegar a 50 bilhões de reais.
Então, já está anunciando que vão reduzir esse subsídio, né? Pois é, estão anunciando que vão reduzir. Mas como isso já aconteceu, você me perguntou, e o déficit nominal? Claro. O que está longe do zero? Onde é que está longe do zero? É por isso, né? Porque, mesmo com superávites ainda razoáveis, superávites caíram, primários, que é o pagamento de uma parte do serviço da dívida. O serviço da dívida em si subiu muito, junto com os subsídios que eu mencionei há pouco, os da reserva e os do BNDES, que um foi feito porque não tinha escolha, que é o da reserva, e o outro no contexto da crise. Fez sentido ali, ainda que sem entrar no mérito de quem pegou o dinheiro. Mas como uma decisão de se colocar contra a tendência recessiva, foi importante. Agora, isso imagino que vai diminuir, e as reservas, Deus sabe o que é que vai acontecer. Vão subir, não? E se continuar subindo, vai continuar custando. No próximo bloco, a política cambial. Aguarde.